Foi um caso que a gente tomou conhecimento quando passávamos a noite no plantão do 1º DP de Santos, uma passagem de rotina, e lá estava uma jovem, no caso a Andréia, registrando boletim de ocorrência do desaparecimento dos pais. Num primeiro momento ela compareceu espontaneamente na delegacia, acompanhada de uma tia, para dizer que há 2 dias atrás, os pais haviam discutido, e após essa discussão os pais saíram e desde então eles não haviam retornado. E naquela ocasião o delegado que estava de plantão até me chamou e comentou comigo, reservadamente, que estava achando meio estranha a versão daquela jovem, a ponto dele pedir para que a equipe de investigação que estava de plantão naquela oportunidade fosse até a casa da estudante, no bairro do Campo Grande, Rua Pedro Américo. E quando os policiais chegaram até a residência, perceberam que a casa apresentava um cenário suspeito, porque tinha um aspecto de que fora lavada, tinha cheiro de produtos de limpeza, cheiro muito forte, como cloro, cândida. E esse fato, somado à versão contada pela jovem, que não foi muito convincente, já deixou um grande ponto de interrogação para a polícia. E também para nós da imprensa, que desde então passamos a acompanhar aquele suposto desaparecimento com maior atenção, já imaginando uma possibilidade forte até de não ser um desaparecimento, mas algo muito mais grave do que um mero sumiço. Esse caso foi emblemático porque envolveu uma jovem bonita, de classe média alta, universitária, que tinha de tudo do bom e do melhor, e que matou os pais simplesmente pelo aspecto patrimonial, segundo a denúncia do Ministério Público e segundo o convencimento dos jurados que a condenaram. Realmente a motivação do crime foi patrimonial da Andréia e com o namorado dela à época, que tinha 17 anos de idade. Então, para esse crime que foi chocante, foi bárbaro, ela contou com a parceria, com a cumplicidade do namorado adolescente, que se incumbiu de desferir os golpes de punhal tanto contra o pai como contra a mãe, sendo que os pais eles foram atacados, surpreendidos enquanto dormiam, e para que o adolescente pudesse entrar na casa e pegar as vítimas de surpresa, sem que elas pudessem esboçar qualquer tipo de reação, o menor contou com a participação da jovem, que franqueou, permitiu que ele entrasse sorrateiramente na casa. Aliás, antes do crime ser praticado, numa data anterior, o casal, Andréia e adolescente, já havia tentado praticar esse duplo assassinato. Ela, no caso, ela colocou um tipo de um sonífero na bebida dos pais, só que a coisa acabou não dando certo na época e o plano criminoso acabou sendo adiado para uma data próxima, quando finalmente se consumou. Atualmente eu sei que ela está em liberdade, mas não tenho notícias sobre o que ela faz, onde mora, mas encontra-se em liberdade plena. O Cláudio, ele, começando na primeira parte, o corpo não foi encontrado, e no crime de homicídio é necessário a materialidade. A materialidade é o corpo. Aliás, qualquer crime depende
para que fique cabalmente provado e demonstrado, exige a materialidade. No caso do crime de homicídio, a materialidade se faz com o corpo. Não foi encontrado sequer um fio de cabelo para fazer um exame de DNA e se tem a materialidade do crime de homicídio, que num primeiro momento era negado peremptoriamente pelo Cláudio Gonçalves. Aí o delegado João William Gonçalves, que na época era titular do 4º DP de Santos, com tirocínio policial, bastante experiência, ele começou a conversar com o Cláudio, que admitiu a autoria do crime, porém, para o processo penal, a mera confissão do acusado, se não vier acompanhada de outras provas, ela acaba sendo insuficiente para uma condenação. Até porque hoje ele confessa, amanhã ele pode negar, e não havendo nenhuma outra prova, fica muito frágil o inquérito, o processo, e aí acaba resultando em absolvição, mesmo sabendo muitas das vezes que aquela pessoa realmente é o autor do crime. Então, já vislumbrando toda essa necessidade de produção probatória, o delegado pediu para que o Cláudio, uma vez que ele passou a admitir ter matado a mulher, pediu para que ele desenhasse numa folha de papel sulfite o desenho de uma mulher e mostrasse as partes que foram serradas, seccionadas com serrote, porque houve um homicídio e também a ocultação do cadáver. Aí o Cláudio, ele fez um desenho até bem tosco, vamos assim dizer, e acabou demonstrando como ele seccionou o pescoço, os membros superiores, os membros inferiores e também o tronco das pernas. E aí o delegado pediu para que ele escrevesse cabeça, braços, pernas, cintura, e a partir daí ele apreendeu oficialmente aquele desenho, juntou ao inquérito e requereu a realização de exame grafotécnico, que é aquele exame pericial que vai afirmar ou não se aquela grafia, se aquele escrito emanou do punho de A, B ou C. E o resultado do exame grafotécnico foi positivo para sendo aquela letra, aquela escrita, aquela grafia do Cláudio. Então aí já tinha uma prova materializada no inquérito policial. Na falta do corpo, tinha aquela prova. E por meio de um funcionário dessa casa entrar em contato com o Cláudio, ele muito desconfiado, temeroso, o que é normal, marcou um encontro comigo no Poupa Tempo, aqui no centro de Santos. Ele veio, até chegou pontualmente no horário marcado e expliquei para ele, sem qualquer tipo de subterfúgio, que a intenção era fazer uma matéria, e ele aceitou dar a entrevista, apesar do tempo ter passado, dele ter sido condenado e a condenação ter sido ratificada pelo TJ, continuou negando ter matado a mulher. E fomos fiéis a esse relato, né? Na ocasião nós iríamos fotografá-lo, caso ele permitisse, ele não quis, sob a alegação de que estava reconstruindo a sua vida e que se tivesse a foto estampada poderia até eventualmente sofrer algum tipo de represália por pessoa que sequer ele pudesse conhecer, o que é um fato, e nós não poderíamos adotar outra postura a não ser respeitar esse desejo do entrevistado, né? Então fizemos uma matéria apenas dando o seu relato, a sua versão anos após o crime, já quando ele já cumpria a pena em liberdade e sem a imagem.
Foi um caso em que 3 jovens que haviam saído de um baile carnavalesco do Clube Ilha Porchá foram abordados, ainda nas imediações do clube, na praia do Itararé, foram colocados em uma viatura Blazer da cavalaria e, a partir de então, simplesmente desapareceram. Como o dia já amanhecia e a praia estava movimentada, até por conta das pessoas que saíam do baile, essa abordagem, que foi truculenta, foi violenta por parte dos PMs, ela foi vista por várias pessoas. Então, quando o caso começou a ser noticiado, divulgado, começaram a surgir testemunhas que diziam: não, eu estava lá, eu vi realmente os policiais militares colocando aqueles rapazes na viatura, no compartimento traseiro da viatura, que é chamado de chiqueirinho. Eu vi que um policial inclusive deu um chute que atingiu a cabeça do rapaz maior, e esse rapaz ele ficou até meio grogue, sangrava na cabeça, e foram surgindo relatos nesse sentido. Então, cada vez mais o cerco fechava em relação a esses PMs que negavam o assassinato dos jovens, mas a partir dos relatos dessas testemunhas já não tinham como negar o que ficou evidente, que era a abordagem. Aí eles alegavam que tinham abordado, mas tinham liberado os jovens em outro ponto da cidade. E aí a polícia, paralelamente, realizava um intenso trabalho, não só a polícia militar, através da sua corregedoria, como também a polícia civil, realizava um trabalho incessante e incansável no sentido de tentar localizar os jovens ou os seus corpos. Até que, 17 dias após a abordagem, os corpos foram encontrados em uma área de mangue. Foi em um dia que a maré estava um pouco mais baixa e os corpos que até então estavam submersos apareceram parcialmente, e com o encontro dos corpos houve a identificação como sendo das vítimas, daqueles 3 rapazes abordados na saída do clube. E antes disso já havia sido feito um exame de DNA na parte traseira da viatura, que demonstrou que um resquício de sangue que lá estava era de um dos 3 jovens, justamente aquele que testemunhas afirmaram ter visto sendo agredido com chutes na cabeça e que sangrava. Aí fechou, né, o cerco. A prova ficou bem produzida no sentido de vincular aqueles policiais militares à abordagem, à agressão e também à execução. Os 3 jovens apresentavam ferimentos de tiro na nuca, e aí começou um policial a acusar o outro, mas nessa versão basicamente era de que os tiros foram de forma acidental. Evidentemente não há como 3 jovens serem mortos com disparos acidental, todos na nuca e naquele contexto que já começou com uma abordagem violenta e truculenta. Então foi um caso que a polícia teve que cortar na própria carne. Ela tinha a obrigação moral perante a sociedade de elucidar aquele caso, doa quem doer, por mais doloroso que fosse institucionalmente, mas a bem da verdade é que a própria polícia civil, a própria polícia militar, unindo esforços, esclareceram o caso e conseguiram produzir todas as provas necessárias para que os 4 policiais militares fossem, em primeiro momento, demitidos da PM a bem do serviço público, e no âmbito penal fossem todos condenados
por triplo homicídio triplamente qualificado. Entre a condenação, acredito que eles já façam jus ao regime semiaberto, pelo menos. Há de se considerar também que no regime semiaberto eles também fazem jus à remissão de pena, que é um instituto da lei de execuções penais, pelo qual para cada 3 dias trabalhados se abate 1 dia da pena. Então isso daí é uma redução significativa.